Resumo de imunologia. Diferenciação e funções de células T efetoras CD4. Subpopulações das células T. Papel das células T na erradicação de infecções. As células T CD4 reconhecem antígenos de micro-organismos fagocitados extracelulares, e produzem citocinas, que recrutam e ativam fagócitos para matar os micro-organismos. As células T CD8 também podem secretar algumas citocinas e participar de reações similares. Os linfócitos T citotóxicos CD8 reconhecem antígenos de micro-organismos que residem no citoplasma de células infectadas e destroem estas células. Etapas nas respostas imunes mediadas por célula T CD4. As células T CD4 reconhecem peptídeos derivados de antígenos proteicos que são apresentados por células dendríticas nos órgãos linfóides periféricos. Os linfócitos T são estimulados a proliferar e se diferenciar em células efetoras e de memória, as quais entram na circulação e migram para sítios de infecção nos tecidos periféricos. Nesses tecidos, as células T efetoras reconhecem o antígeno e respondem secretando citocinas, que recrutam mais leucócitos e ativam fagócitos para erradicarem a infecção. Subpopulações de células T CD4 efetoras. As três subpopulações principais de células T CD4 efetoras, chamadas TH1, TH2 e TH17, atuam na defesa do hospedeiro contra tipos distintos de patógenos infecciosos e estão envolvidas em diferentes tipos de lesão tecidual em doenças imunológicas. As células T reguladoras constituem outra população distinta de células T CD4, que serão discutidas no próximo vídeo. Os linfócitos T CD4 não são células efetoras e, em vez disso, atuam controlando as reações imunes a antígenos próprios e estranhos. Propriedades das principais subpopulações de células T auxiliares CD4. As células T CD4 naive podem se diferenciar em subpopulações distintas de células efetoras em resposta ao antígeno, coestimuladores e citocinas. As principais funções dessas subpopulações e seus papéis na doença são resumidos. Os linfócitos T auxiliares CD4 podem se diferenciar em células TH1 efetoras especializadas que secretam interferon gama, mediador da defesa contra micro-organismos intracelulares, ou em células TH2 secretoras de interleucina 4 e interleucina 5, que favorecem as reações imunes mediadas por IgE e por eosinófilos/mastócitos contra helmintos, ou ainda em células TH17, promotoras da inflamação e mediadoras da defesa contra fungos e bactérias extracelulares. A diferenciação das células T CD4 naive em subpopulações de células efetoras é induzida por citocinas produzidas pelas células apresentadoras de antígeno, pelas próprias células T e por outras células. O programa de diferenciação é regido por fatores de transcrição que promovem a expressão de genes de citocina nas células T e alterações epigenéticas em loci gênicos de citocina, o que pode estar associado ao comprometimento estável como uma subpopulação particular. Cada subpopulação produz citocinas que aumentam seu próprio desenvolvimento e inibem o desenvolvimento de outras subpopulações, levando assim à polarização aumentada da resposta. As células TH1-CD4 reconhecem antígenos de micro-organismos que foram ingeridos por fagócitos e ativam esses fagócitos para destruírem os micro-organismos. A ativação dos macrófagos pelas células TH1 é mediada pelo interferon gama e por interações CD40L-CD40. Macrófagos ativados destroem micro-organismos fagocitados digeridos nos fagolisossomos pela ação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, bem como de enzimas, chamada ativação clássica do macrófago. Os macrófagos ativados também estimulam inflamação e podem danificar tecidos. Funções das células TH1. As células TH1 secretam interferon gama que atua em macrófagos para aumentar a fagocitose e a destruição de micro-organismos contidos nos fagolisossomos. As células TH1 também produzem fator de necrose tumoral, que ativa neutrófilos e promove a inflamação, não mostrado. O interferon gama é a principal citocina ativadora de macrófagos.
Ele também é chamado interferon imune ou interferon do tipo 2. Embora seu nome seja compartilhado com os interferons antivirais de tipo 1. Não é uma citocina antiviral potente e atua sobretudo como ativador de células efetoras do sistema imune. O interferon gama ativa os macrófagos a destruírem micro-organismos fagocitados, ativação clássica do macrófago. Promove a diferenciação das células TCD4 na subpopulação TH1 e inibe o desenvolvimento das células TH2 e TH17. Estimula a expressão de várias proteínas diferentes que contribuem para uma intensificada apresentação antigênica e ativação da célula T. Atua nas células B, promovendo a mudança para certas subclasses de IgG, notavelmente IgG2A ou IgG2C, em camundongos, inibindo a mudança para isótipos interleucina 4 dependentes, como a IgE. Além do interferon gama, as células TH1 produzem fator de necrose tumoral e várias quimiocinas. Essas moléculas contribuem para o recrutamento dos leucócitos e intensificação da inflamação. De modo surpreendente, as células TH1 também são fontes importantes de interleucina 10, cujas funções consistem principalmente em inibir as células dendríticas e macrófagos, suprimindo, assim, a ativação TH1. Esse é um exemplo de alça de feedback negativo nas respostas de células T. Ativação do macrófago por célula TH1. Os macrófagos são ativados por interações CD40L-CD40 e pelo interferon gama expresso pelas células TH1, e realizam várias funções que destroem micro-organismos, estimulam inflamação e aumentam a capacidade de apresentação antigênica das células. B. São listadas as principais respostas dos macrófagos ativados pela via de ativação clássica e seus papéis na defesa do hospedeiro mediada por célula T. Os macrófagos também são ativados durante as reações imunes inatas e desempenham funções similares. As células TH2CD4 reconhecem antígenos produzidos por helmintos e outros micro-organismos, bem como antígenos ambientais associados a alergias. A interleucina 4, secretada por células T ou células TH2 ativadas, promove troca de isótipo de célula B e produção de IgE, que, por sua vez, pode cobrir helmintos e mediar a desgranulação de mastócitos e inflamação. A interleucina 5 secretada por células TH2 ativadas ativa eosinófilos a liberarem os conteúdos de seus grânulos, que destroem os helmintos e que também podem causar danos aos tecidos do hospedeiro. As interleucina 4 e a interleucina 13, juntas, conferem proteção nas barreiras epiteliais e induzem uma forma alternativa de ativação do macrófago em que são gerados macrófagos capazes de controlar a inflamação e mediar o reparo tecidual e a fibrose. Funções de células TH2. As células TCD4 que se diferenciam em células TH2 secretam interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. A interleucina 4 e a interleucina 13 atuam nas células B para estimular a produção de anticorpos que se ligam aos mastócitos e eosinófilos, como a IgE. A ajuda para a produção de anticorpo pode ser fornecida pelas células T foliculares auxiliadoras produtoras de citocinas TH2, que residem em órgãos linfóides, e não pelas células TH2 clássicas. A interleucina 4 é a citocina de assinatura da subpopulação TH2, atuando como citocina indutora e efetora dessas células. A interleucina 4, produzida pelas células T, estimula a troca de classe da cadeia pesada de Ig da célula B para o isótipo IgE. Estimula o desenvolvimento de células TH2 efetoras a partir de células TCD4, mais naive e atua como fator de crescimento para células TH2 diferenciadas. Atuando com a interleucina 13, contribui para uma forma alternativa de ativação de macrófagos, que difere da resposta do macrófago ao interferon gama. E a interleucina 13 estimula o peristaltismo no trato gastrointestinal, sendo que a interleucina 13 aumenta a secreção de muco pelas células epiteliais do intestino e das vias aéreas. E a interleucina 13 estimula o recrutamento de leucócitos, destaque para eosinófilos. A interleucina 13 é estrutural e funcionalmente similar à interleucina 4, e exerce papel essencial na defesa contra helmintos em doenças alérgicas.
A interleucina 5 é um ativador de eosinófilos e atua como principal ligação entre a ativação da célula T e a inflamação eosinofílica. As principais ações da interleucina 5 são ativar eosinófilos maduros e estimular o crescimento e diferenciação de eosinófilos. Papéis das células TH2 na defesa do hospedeiro. Reações mediadas por IgE e por eosinófilos. Defesa do hospedeiro nas barreiras de mucosas. Ativação alternativa do macrófago e reparo tecidual. Ativação clássica e alternativa de macrófagos. Diferentes estímulos ativam macrófagos teciduais a se desenvolverem em populações funcionalmente distintas. Os macrófagos classicamente ativados induzidos por produtos microbianos e citocinas, em particular o interferon gama, são microbicidas e estão envolvidos em uma inflamação potencialmente danosa. Os macrófagos alternativamente ativados são induzidos pela interleucina 4 e IL-13 produzida pelas células TH2 e outros leucócitos, e atuam controlando a inflamação e promovendo reparo tecidual e fibrose. Alguns pesquisadores dividem a população de macrófagos M2 em subpopulações, algumas das quais são principalmente anti-inflamatórias e outras são responsáveis pelo reparo tecidual. As células TH17CD4 estimulam respostas inflamatórias ricas em neutrófilos que erradicam bactérias e fungos extracelulares. As células TH17 também podem ser importantes na mediação do dano tecidual em doenças autoimunes. Funções de células TH17. As citocinas produzidas pelas células TH17 estimulam a produção local de quimiocinas, que recrutam neutrófilos e outros leucócitos, aumentam a produção de peptídeos antimicrobianos, defensina, e promovem as funções da barreira epitelial. A interleucina 17 é uma citocina incomum, porque nem ela nem seu receptor são homólogos a nenhum outro par citocina receptor conhecido. A interleucina 17 induz inflamação rica em neutrófilos. Estimula a produção de substâncias antimicrobianas. Outras citocinas TH17. A interleucina 22 é um membro da família de citocinas de tipo 2. É produzida por células T ativadas, particularmente as células TH17, e pelo epitélio da pele e do trato gastrointestinal. A interleucina 21 é produzida por células TCD4 ativadas, incluindo as células TH17 e as células T. Produz uma ampla variedade de efeitos sobre as células B e T, bem como nas células NK.